A história contém experiências nas quais a essência nos torna humanos. Humanidade foi o que faltou nos temíveis campos soviéticos entre os anos 20 e 50 do século passado. A vida de prisioneiros, muitos deles inocentes, foi tratada com desprezo e crueldade. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar como era a vida de um prisioneiro nos piores campos Gulag soviéticos. Então eu conto com teu like, pois ajuda muito o vídeo chegar a mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história. A palavra Gulag é uma abreviatura em russo que, quando traduzida para o português, significa Administração-Chefe dos Campos de Trabalho Correcional. O Gulag consistia em uma rede de centenas de campos de trabalho e prisões, cujos internos eram prisioneiros políticos da União Soviética desde a década de 1920 até meados da década de 1950. Esses campos podem ser comparados em alguns aspectos aos campos de concentração alemães da Segunda Guerra Mundial. Ao longo dos anos da ditadura de Joseph Stalin, líder da União Soviética, esses campos abrigavam milhões de prisioneiros, uma estimativa de 40 a 50 milhões de 1928 a 1953. Cada um das centenas de campos continha cerca de 2 a 10 mil prisioneiros. Esses detentos foram presos pelas mais variadas razões. Alguns eram verdadeiros criminosos que foram presos pelos crimes que cometeram. Alguns eram completamente inocentes, vítimas do grande expurgo de Stalin, onde ele se livrou de qualquer um que desafiasse sua ditadura. Muitas vezes, os familiares daqueles que desafiaram Stalin também foram presos. Muitos indivíduos foram simplesmente apanhados pela polícia secreta e presos sem qualquer julgamento. Os prisioneiros desses campos eram homens e mulheres geralmente alojados no mesmo espaço. As mulheres ficavam vulneráveis e muitas vezes se tornaram vítimas de violação e agressão por outros prisioneiros ou guardas prisionais. Mulheres grávidas deram à luz enquanto estavam presas no Gulag. Depois disso, seus filhos viviam com elas como prisioneiros desses campos. O convívio no Gulag era brutal. Os prisioneiros eram constantemente submetidos a rigorosas condições de vida e de trabalho. Eles foram confrontados com as realidades implacáveis e amargas da exaustão, fome e a constante ameaça de punição. Os horrores impiedosos da vida nesses campos afetaram o estado mental daqueles que passaram anos definhando dentro de suas cercas de arame farpado. Essas condições extremas reduziram os indivíduos a criaturas instintivas, cada um defendendo selvagemmente sua sobrevivência. As condições de trabalho eram extenuantes. Stalin pretendia que o Gulag fosse um meio de fornecer uma fonte de mão de obra barata com o objetivo de melhorar a economia russa. Esperava-se que os prisioneiros realizassem diferentes trabalhos dependendo da localização do campo e da finalidade a que se destinavam. O tipo de trabalho incluía cortar madeira, construção de ferrovias e canais, mineração e outros tipos de trabalho industrial. No entanto, devido às rigorosas condições de trabalho, esses campos não atingiram o objetivo pretendido de melhorar significativamente a economia. Os trabalhadores suportavam climas incrivelmente severos e trabalhavam até 14 horas por dia com quantidade inadequada de comida. Em roupas inferiores ao clima, eles trabalhavam na chuva e na neve, enfrentando o frio intenso em temperaturas que chegavam a menos 30 graus Celsius. Em alguns campos, esperava-se que os prisioneiros trabalhassem por até 3 dias sem comida nas temperaturas abaixo de zero. Os prisioneiros trabalhavam com ferramentas simples e primitivas e sem equipamentos de segurança. Muitas vezes eram forçados a trabalhar incansavelmente com as próprias mãos. Essas condições naturalmente resultavam em ferimentos frequentes.
Aqueles que se recusavam a trabalhar ou não cumpriam suas cotas diárias esperadas enfrentavam punições como agressões, redução de alimentos, a dura realidade da fome prolongada e a possibilidade de serem eliminados. Nessas condições de trabalho impiedosas, alguns trabalhadores muitas vezes se machucavam na tentativa de evitar o trabalho duro. Outros desejavam ser eliminados para acabar com seu sofrimento incansável. Os campos tinham cheiro horrível, habitações insalubres e infestadas de doenças. Os prisioneiros estavam sob constante vigilância por guardas armados que os observavam das torres. Eles dormiam em tábuas de madeira duras e ásperas e comiam em pratos de metal ou potes feitos de latas. Colheres grosseiramente trabalhadas eram um luxo. A maioria dos prisioneiros tinham que comer com as mãos. As rações de comida, ou paika, como era chamado em russo, eram escassas. Uma ração completa mal fornecia comida suficiente para um dia. O cardápio consistia principalmente de uma sopa rala e uma porção inadequada de pão, em torno de 140 gramas para o dia. Para piorar, a comida era proporcional à quantidade de trabalho concluído. Quanto menos trabalho se fazia, menos comida se recebia. Naturalmente, menos comida resultava em menos produtividade devido à falta de sustento e energia, que por sua vez resultava em menos comida e assim o ciclo continuava. Ainda corria-se o risco de ter suas rações roubadas por colegas famintos. A fome era um monstro sempre à espreita, à beira de devorar prisioneiros. Gunners, como eram chamados entre os prisioneiros do Gulag, eram prisioneiros extremamente magros à beira da morte. Eles serviram como um lembrete constante do possível destino que aguardava muitos. A vida no Gulag era um pesadelo. Privados do direito de interagir com suas famílias em casa, alguns só podiam enviar 2 a 3 cartas para casa por ano. Alguns cumpriam 2 ou mais sentenças, embora às vezes houvesse maneiras de exceder a cota de trabalho e assim receber uma libertação antecipada do Gulag. Mas para outros, a jornada não terminou positivamente. Muitas vezes, acreditando que sua sentença estava completa, eles descobriam que tinham ainda outra sentença atribuída a eles. A vida foi ofuscada pela fome, doenças, elementos impiedosos, trabalho intenso, disputa entre os prisioneiros enquanto todos lutavam ferozmente pela própria sobrevivência e contra os abusos sofridos nas mãos dos implacáveis guardas. Muitos indivíduos foram despojados de seu senso de humanidade, reduzidos a sombras sem emoção de seres humanos. Muito do que aconteceu no Gulag foi envolto em segredo e silêncio por muitas décadas, mas a realidade de sua existência e a montanha de sofrimento que ele deixou na sociedade russa ainda têm efeitos duradouros hoje. O Gulag deixou uma mancha permanente na história russa, uma marca que não pode ser apagada, estampada nos corredores do tempo para nunca ser removida. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!